A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para uma coisa muito importante, que é estudar caminho, a verdade e vida que Jesus falou para nós. Então, vamos ao programa com muito amor. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre bênçãos da imortalidade. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, preciso de colocar o amor na vida. Venho recebendo os reflexos de uma vida de pouco sem amor. Compreendo que se trato bem a alguém, retorna-me bom tratamento. Se lhes dou o desprezo, a inveja, o orgulho ou a violência, recebo-os de volta. Como sou carente de afeto, de atenção, de otimismo, tenho que doar isto aos outros. Amando-os, sou amado. Para amá-los, devo considerá-los meus irmãos e filhos teus. Enxergar a tua presença neles a tal ponto que, quando estiver na presença deles, eu me sinta na tua presença. Quando os ajudar, não veja nisso um favor. O amor que vem de ti é o único que me abre os horizontes da vida e melhora o meu relacionamento com os outros, pois me traz segurança e alegria. Por isso peço-te que me mandes as energias do teu amor, que devassando o meu ser, faz-me feliz e realizada. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre bênçãos da imortalidade. Jesus afirmou com sabedoria: sede perfeitos como o Pai é perfeito, estabelecendo ser Ele o caminho que se deveria percorrer para alcançar o êxito. É isso porque sua sábia doutrina é a mais compatível com as lições de justiça e de amor de quem se tem conhecimento. Realmente, a doutrina de Jesus é a mais perfeita e sábia que o mundo já conheceu. À semelhança do diamante bruto, que necessita ser lapidado para que desvele, para se faça reconhecer a luz que guarda, também o espírito se desenvolve a golpes de aprimoramento até o momento em que pode refletir a pureza de que se constitui. Olha, quando a pessoa chega a maturidade, uma idade mais elevada, ela pensa assim: puxa, quisera eu ter essa experiência com tenridade, quando mais jovem. Mas isso é praticamente impossível, só com o passar do tempo, com as agruras da vida, com os tombos, a gente vai aprendendo. O espírito vai sendo lapidado, e assim, através de sucessivas encarnações. Não se lhe cessam as oportunidades de alterações na trajetória, guiado pelo magnetismo do Criador, na direção do alvo que busca. Alegrias e tristezas, glórias e prejuízos fazem parte desse investimento de amor, cada vez mais atraente e também encantador.
Então não lamentemos os seres amados que desencarnaram, aqueles que já partiram, né? Se tiveram a existência interrompida de maneira natural, conquistaram um patamar de bênção, que eles serão apresentados nas existências futuras como glórias do renascimento. Se foram vítimas de ocorrências infelizes, envolve-os em ternura e transmite-lhes pensamentos restauradores e de esperança de melhores ocorrências. Não te deixes infelicitar, tendo a certeza de que voltarás a encontrá-los em futuro não muito distante. Porque tanto um quanto o outro, ou seja, aquele que desencarnou por morte natural e aquele também que, através das suas próprias enfermidades causadas pelo próprio espírito, também terá a oportunidade de aprender na erraticidade e depois quando reencarnar. Então devemos envolver essas criaturas com muitas orações. Quase todos eles se acompanharão conforme as possibilidades que disponham, transmitindo-te pensamentos bons ou suas aflições que necessitam libertar-se. Portanto, a morte não consegue fazer cessar a vida, que prossegue conforme os valores éticos de cada criatura. Se a morte existe, os mortos não, né? Então, ninguém morre na verdade. Tudo se origina igual as pessoas falam assim, acorda os espíritos, que os espíritos falam com os mortos. Primeiro que morto não fala. O que está morto, né, pereceu. Tem comunicação de vivos, fora do corpo, que é completamente diferente, né? Tudo se origina no mundo espiritual e este retorna por ser de natureza permanente, enquanto o físico é transitório em contínuo desenvolvimento, como ocorre em todo o universo, que reflexiona em torno dessa rápida experiência humana e aproveita cada momento para tornar-se mais esclarecido, favorável à vida. Tem cuidado com o que pensas, com o que falas e atuas, porque são veículos próprios para a sua transformação interior. Também temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, que podemos ferir alguém, e uma palavra, quando jogada ao vento, não tem como retroceder. Já foi falado. Precisamos ter muito cuidado para não ter um arrependimento mais tarde, né? Consciente da realidade de ser imortal, trabalha pelo bem do teu próximo, auto-iluminando-te, e busca entender os sucessos positivos e os perturbadores como mecanismo de aprendizagem que te ensina os melhores recursos a serem utilizados em favor de toda a plenitude. Então nós temos recursos, nós temos amparos da espiritualidade o tempo inteiro. Ninguém aqui está abandonado ao léu, né? Nós estamos com os nossos protetores espirituais. Como Paulo de Tarso deixou claro que sobre mim há uma nuvem de testemunhas. Então, o tempo inteiro nós estamos sendo observados e muitas vezes auxiliados. Utiliza essa razão e a lógica para edificares o bem onde estejas e com quem convivas, porque nada se perde, tudo se une em torno daqueles que os gera ou lhes dá origem. O bem não é apenas um princípio ético, mas também uma terapia preventiva para todos os males que afligem o ser humano. E André Luiz deixa muito claro, o espírito pode ser endividado, mas se ele estiver com as mãos operosas no bem, aquela dívida dele vai sendo adiada ao ponto de ser até extirpada. Então, nós podemos também resgatar através do amor, não necessariamente através da dor. Depende da conduta de cada um. Quem labora, ou seja, quem trabalha no bem, respira equilíbrio e aspira harmonia, porque cada um vive na psicosfera que o produz. Portanto, não desanimes nunca, nem fujas do dever a cumprir, pois ele te espera mais tarde em circunstâncias talvez mais penosas. Eu sempre falo isso aqui, é uma grande verdade. Tem gente que fica escondendo-se, né, do trabalho, ou seja, inventando doenças, tentando aposentar antes da época prevista, com doenças falsas. Olha, isso tudo é uma ilusão tão grande, porque o espírito ele se endivida diante das leis do trabalho. Então ele pode passar uma vida um tanto ociosa, recebendo um dinheiro ilegal, né, porque ele não trabalhou para isso, mas forjou uma situação de aposentadoria. Hoje já tem mais peritos envolvidos, mas antigamente, muitos. Eu conheci um senhor que já desencarnou, culpa também não foi dele, obviamente, mas na década de 60 ele foi prestar o serviço militar inicial, tinha um contingente na indústria de material bélico, na Imbel, aqui ao lado da casa espírita que nós frequentamos, e ele teve uma ruptura do tendão de Aquiles, e ali ele foi reformado, aposentado, né? Simples assim, quer dizer, passou a ter uma vida normal e ganhando uma aposentadoria vitalícia do governo.
O que acontece? Essas pessoas terão que trabalhar dobrado nas futuras encarnações para recuperar tudo aquilo que receberam indevidamente. Então, o universo ele é sábio e vai cobrar, não adianta. Não tem jeito de você enganar as leis divinas. Então não fica aí se escondendo do trabalho, no ócio, porque a vida vai te cobrar e vai te cobrar caro, porque a escola da vida é pesada. Cumpra a sua tarefa no seu tempo previsto. O colega aqui do ao lado trabalhou tantos e tantos anos para ter direito à sua aposentadoria. Eu também trabalhei mais de 30 anos para ter o direito à minha aposentadoria. Agora as pessoas ficam forjando situações, ludibriando a boa-fé, tentando enganar, conseguem enganar os homens, mas não conseguem enganar a Deus e as suas leis. Igualmente também ama, procedendo em relação a ti, conforme desejas que todos os fizessem. Preserva os seus sonhos bons, mesmo quando as dificuldades se tiem na existência. És dono do teu destino. Desce com os fios do amor e da caridade, a fim de que se disponha da paz da sabedoria, porque és filho de Deus e o seu amor está contigo. Por fim, não temas a morte. Ela ocorrerá inevitavelmente. Age cada dia como se fosse o último da tua existência. Procura deixar na terra sinais de tua passagem, através de tudo bem que possas fazer. Lembra-te que estás mergulhado na imortalidade e que é a bênção do amor de Deus às suas criaturas. Que nem o vulto da história também destacou-se no cenário da humanidade, conforme a orientação da Gruta de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. É o meigo Rabi da Galileia, o caminho pelo qual devemos trilhar, segui-lo sempre. Repentinamente, houve mudança brusca nas paisagens morais da terra. No Império Romano, que sempre estivera em guerra, no momento em que Otaviano, do segundo triunvirato, dominava a sós praticamente o mundo conhecido, instaurou-se um período de relativa paz. Triunvirato era quando o governo de 3 pessoas, tá? Mas as legiões então cuidavam agora das terras conquistadas e na gloriosa capital a filosofia e a arte convidavam a reflexão e a beleza. Olha a mudança, né? Psicosfera de quase harmonia estendia-se no mundo, exaurido, cansado, né? E as nações dominadas submetiam seus imperativos dos conquistadores. Reencarnaram-se então espíritos nobres, ao invés daqueles belicosos, quer dizer, belicosos aqueles que estão propensos à guerra. Então, tudo é preparado pela espiritualidade, né? Então, teve esse momento de paz, né? Então, os espíritos vieram para ajudar. Então, eles fomentavam, ao invés de fomentar as guerras e por toda parte, que eram os belicosos, vieram então os espíritos nobres, para justamente nesse momento de mudança, né? Mesmo as nações vencidas pareciam respirar alguma alegria e mantinham esperança de futuro melhor. O imperador demonstrava interesse em atender ao povo, sempre necessitado de ajuda. Havia compreendido que a melhor maneira de governar uma nação é aquela que impõe a ordem e a moralidade em toda parte, não o julgo, né? Então, sempre nós vamos ter na história essas mudanças, né? Chamando a atenção do homem, como é bom que haja harmonia e paz. Bom, não há muito ele havia vencido Antônio, também triunviro, que retornara ao Egito, onde se suicidara, sucedido por Cleópatra, que o acompanhara no gesto ignóbil. Antônio se suicida, né, com Cleópatra, e ele assume então Otaviano. Diminuíam então as dores coletivas que dizimavam os bárbaros e uma era especial se generalizava no mundo. O poder da força permanecia perverso, mas as musas cantavam hinos de louvor à paz e se fruía esperanças e benesses. Uma mudança, né? Então, realmente era estranhável que numa época de intolerância e de prepotência em que eram esmagados os fracos ante a impiedade dos poderosos, se experimentasse um período de solidariedade e de progresso social como aquele. Uma primavera espiritual, e se havia fixado nas paisagens de Roma, e como consequência ocorria maior desenvolvimento do progresso das artes,
do comércio e das múltiplas atividades humanas. Isso aí, porque quando reina a paz, a solidariedade, tudo muda, né? Não só a atmosfera, porque aí também a parte espiritual ela vem para colaborar, né? Para que essa harmonia que ela permaneça, né? Tinha-se então a sensação de que algo extraordinário, não habitual, né, estava acontecendo e todo o império respirava a relativa paz. De fato, naquele período especial vai nascer quem? Jesus, com o objetivo de trazer a fraternidade ao planeta ensanguentado e sofredor. A gente vai lembrar que Jesus levou quase 1000 anos para que ele pudesse se preparar para ele encarnar. Ele é o único encarnado, né? Num corpo tão ainda, né, pesado para ele. Então houve uma preparação de 1000 anos para ele poder encarnar. Mas olha só a espiritualidade. Ela preparou com Otaviano aquele momento especial, né? Vários espíritos vieram para colaborar para a paz, né? Para haver uma harmonia, justamente para receber Jesus. O nosso governador foi escolhido para ser nosso governador há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Ele é responsável pelo nosso planeta. E aí a gente sabe de que ele veio para transformar o mundo. Ele veio trazer os ensinamentos. Quando a gente sabe esse caminho, já somos responsáveis para nós trilharmos esse caminho. É um caminho, então, que vai nos possibilitar crescer espiritualmente. Então, a gente está vendo que houve todo um preparo para o nascimento de Jesus. Nenhum vulto, quer dizer, nenhum personagem histórico destacou-se no cenário da humanidade, conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. Tudo era inesperado, então. Mesmo o seu nascimento, que passou quase despercebido no cenário político e sociológico da época, exatamente como os profetas do passado haviam assinalado, somente se fez conhecido muito mais tarde. Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele anunciou a vinda do Mestre, né? Então, todo um preparo, só que na época se passou desapercebido. O homem também ainda estava muito imaturo, como o próprio Jesus depois vai falar, porque o homem ainda não estava suficientemente maduro para todos os ensinamentos de Jesus. Que ele mandaria então mais à frente o Consolador, que explicaria todo o caminho dele, tudo que ele nos trouxe bem melhor. E a gente sabe que o Consolador prometido é a doutrina espírita, né? Ele não veio para conquistas mundanas e transitórias, nem para o destaque rápido da história dos povos. O seu ministério era especial, como Dante jamais alguém conseguira expor e vivenciá-lo. É por isso que os judeus não consideraram ele o Messias, né? Porque o povo estava esperando que um guerreiro que fosse libertá-los das garras dos romanos. E veio aquele homem manso, pacífico, falando só de amor. Estou esperando até hoje. Por essas outras razões, o Natal de Jesus assinala uma era nova para a humanidade, em razão da sua singularidade e dos objetivos especiais para os quais ele tomara as vestes humanas. Antes, os carros das guerras destruidoras erguiam dominadores ao apogeu e às vitórias, e logo após eram vencidos por outros combatentes não menos violentos e perversos. Das edificações grandiosas de cada povo, que deslumbravam o mundo de então, após momentos de brilho, eram transformados em escombros por outros conquistadores terríveis, que a tudo reduziam em cinza e desolação. Era um dominando o outro, um dominando o outro. A sucessão de glórias terrestres e misérias seguia nas páginas da história, comemorando as ilusões, tramas dos destinos implacáveis. É certo que, depois dele, ainda continuaram as máquinas de destruição e de loucura, semeando a morte e a devastação. Apesar disso, ele veio edificar o momento da paz nos corações, alterar para sempre os conceitos sobre a vida e a morte, de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério. Foi o primeiro comandante dos exércitos do amor, que se espelharam por toda a terra,
se espalharam por toda a terra, semeando esperança e alegria, mesmo ante as terríveis sombras do ódio e malhas da crueldade. Demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque, sendo manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. Conseguiu alentar, consolar os desesperançosos, concedeu-lhes a honra do júbilo, quer dizer, uma alegria, grande pelos sofrimentos experimentados. Porque a gente sabe que nada é por acaso. Deus não erra, Deus não castiga. Então, quando as coisas nos acontecem, é para o nosso bem. Aí vamos explicar. Nós temos um objetivo, como eu falei ainda há pouco, estarmos reencarnados para a gente crescer espiritualmente, então devemos fazer a nossa reforma íntima. Então, a grande maioria de nós está na prova, porque pediu para passar aquela prova, E aí, ela acontece para que a gente possa pegar o caminho traçado por Jesus e nos modificar. Como o Pedro está falando, de pessoas que às vezes tentaram ludibriar, não trabalhando, elas vão resgatar depois. Elas próprias vão se cobrar na espiritualidade e provavelmente numa outra reencarnação tentar resgatar esse erro. Então a gente tem que entender o seguinte: nós temos um trabalho para nos sustentar, sobrevivência, e nós temos o trabalho de nos fazer crescer espiritualmente. Lembrando então, como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como eu me amo? Eu me amo no momento em que eu começo a fazer a minha reforma íntima. E no momento que eu estiver me amando, é o momento que eu vou poder amar o próximo, fazendo a ele tudo que eu gostaria que fosse feito para mim, amando como Jesus nos ensinou, ajudando ao próximo. Quando a gente estiver amando o próximo, é o momento que nós vamos estar amando a Deus, Então, ele apresentou a única ética responsável pela felicidade e viveu-se em todos os momentos da sua existência entre nós. 3 anos de messianato, ele ensinou tudo que é necessário. Porque se a gente for estudar, como a gente está fazendo aqui, fazer um estudo, a gente vai ver que todas as palavras, todos os atos, todos os gestos de Jesus eram puro ensinamento. Temos que ter olhos para ver e ouvidos de ouvir. Nada apresentou de especial que se não pudesse realizar, valorizando as coisas simples e desconsideradas como de importância especial na construção da aventura. Cantou os mais belos hinos de exaltação à humildade e ao trabalho, como nunca ninguém tivera coragem de o fazer. Renunciou a qualquer tipo de pompa e de exaltação ao ego, a fim de demonstrar que o ser humano é filho de Deus, a caminho da iluminação interior, que o planifica para sempre. Exaltou a ternura e na incomparável canção das bem-aventuranças. Lembrando, então, que a bem-aventurança, cada uma das sentenças de Jesus, no total de 8, no Sermão da Montanha, em que começaram pela palavra bem-aventurados, conforme o Evangelho. Aí, se vocês quiserem pesquisar, está em Mateus, capítulo 5, de versículo de 3 a 12, e de Lucas, no capítulo 6, versículo de 20 e 26, que estão as respectivas recompensas. Então é muito interessante que vocês façam essa pesquisa para ver as bem-aventuranças de Jesus. Então ele exaltou a ternura na incomparável canção das bem-aventuranças, ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que se conhece. Dividiu o tempo em antes e depois dele, imortalizando-se na autodoação, quando se permitiu imolar em 2 traves grosseiras que transformaram-se em asas de luz para a ascensão infinita. Ninguém jamais semelhante a Jesus. Por essa razão que o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com Ele. Utilize-se das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens jorneado, modificar o comportamento para melhor ao embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu em seu seio aquele que é vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais, na condição de irmãos sobre a fatalidade do bem. A gente entende a importância de refletir sobre o Natal, porque Natal não é só um dia não, gente.
É muito bacana que se façam campanhas, né, para ajudar o próximo, mas nós temos que entender que necessidade todos temos, não só num dia de Natal. São 365 dias que nós temos necessidades. Não só as necessidades materiais, mas muito mais as necessidades espirituais. Natal todo dia é Natal, né? Essa é a verdade. E no dia comemore-se realmente o aniversariante, e não outras figuras, né, criadas aí através do folclore e tudo mais. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A força de uma nação. Em 9 de abril de 1940, a Alemanha ocupou a Dinamarca. Diferentemente de outros países ocupados, a Dinamarca manteve relativa autonomia. O governo e o rei Christian X deixaram claro que não imporiam leis antijudaicas. No entanto, à medida que a guerra avançava e a resistência dinamarquesa crescia, a relação sofreu alterações. Em agosto de 1943, o governo dinamarquês renunciou após os alemães exigirem o fim da resistência. Foi imposta a lei marcial. No final de setembro de 1943, Georg Duckwitz, um diplomata alemão, alertou líderes dinamarqueses sobre o plano de deportação dos judeus, agendado para a noite de 1º de outubro, durante a celebração do Ano Novo Judaico. Essa ação contra os judeus foi vista como um ataque a todos os dinamarqueses. A forte integração da população judaica e o nacionalismo romântico da Dinamarca contribuíram para uma resposta unificada contra essa perseguição. Os dinamarqueses se organizaram para esconder os judeus em suas casas, hospitais, igrejas e barcos de pesca. Graças a essa solidariedade nacional, diga-se única registrada durante o Holocausto, mais de 7.000 judeus escaparam para a Suécia, que ofereceu asilo. A travessia de Copenhague para a Suécia foi feita em barcos de pesca, com a ajuda de pescadores que transportavam os refugiados. Graças a essa união nacional, foram capturados pelos nazistas somente cerca de 400 judeus que foram enviados para o campo de concentração. Essa ação é um exemplo notável de resistência civil em massa. Uma nação inteira se mobilizou em solidariedade para proteger sua população judaica. Esse ato heróico é um farol eterno da força da união e da solidariedade humana. Diante da máquina de extermínio nazista, o povo dinamarquês, do rei aos pescadores, recusou-se a ser cúmplice da barbárie. Essa operação notável demonstra que a verdadeira grandeza de uma nação reside na sua bússola moral, não no poderio militar. A união em torno do valor inegociável da vida e da dignidade humana transformou cidadãos comuns em heróis. Eles provaram que quando a empatia prevalece sobre o medo e o povo se levanta em nome de um ideal maior, é possível confrontar o mal. O resgate dinamarquês é uma lição histórica. Uma nação unida faz a diferença no mundo, salvando vidas e preservando a própria humanidade. Quanto temos a aprender com esse evento? Aprender a nos unirmos para banir da nossa nação o terrível inimigo que a apequena. A corrupção, esse câncer que devora os recursos públicos, desviando-os da saúde, educação e segurança. O resultado é um desmonte dos serviços essenciais, enquanto uma minoria enriquece ilicitamente. Sofremos duplamente, com a falta de serviços e com a certeza da impunidade, minando nossa fé na justiça e na democracia. Quando nos uniremos pela honestidade, pelos princípios éticos? Basta querermos,
começando pelo correto proceder individual. Afinal, uma nação somente será invencível, grande e livre quando todos os seus filhos se unirem em torno do bem comum. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, acalentai, Senhor, as nossas súplicas, as nossas necessidades, porque somos criaturas frágeis e necessitamos constantemente do seu amparo espiritual, da sua fortaleza moral, para que prossigamos aqui na luta evolutiva, angariando conhecimento, distribuindo também com os nossos irmãos, porque necessitamos uns dos outros. Peço-te nesse instante que abençoe-nos aqui no programa e a todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Muita paz. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Pedindo a Jesus que traga para nós a paz para cada um de nós, para o Brasil e para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.